a temperatura lá no sensor de temperatura do condensador. Aqui nós vamos fazer, então, as verificações recomendadas, as mesmas, praticamente, do que a gente tinha lá no caso do condensador. Depois, o código de erro P8. O que é isso? É a proteção que chama proteção Typhoon. O que está acontecendo aqui? Ó? A máquina está parada, mas o controle está detectando que o ventilador do condensador está funcionando. E ele está funcionando a uma velocidade razoavelmente alta, né? Então, quando ele detecta pelo menos 400 rotações por segundo, RPS, né? 400 RPS na unidade externa, né? Então, a velocidade do ventilador está de 400 RPS por 90 segundos, a unidade externa para por mau funcionamento, né? A máquina pode estar, inclusive, desligada, não tem problema nenhum, né? Aí, o que acontece? Enquanto ele não tiver o ventilador a uma velocidade inferior a essa, a máquina não funciona, certo? Então, a condição para resetar é detectar a velocidade do ventilador inferior a 400 RPS por mais de 120 segundos. Então, o método de reset aqui é automático. Possíveis causas nesse caso aqui, eu posso ter a placa com problema, está dando tensão de saída direta lá para o motor com defeito, ou mesmo eu posso ter um vento muito forte em volta da unidade. P9, má reversão da válvula de 4 vias, ou seja, ele dá comando para reverter o fluxo de refrigerante entre refrigeração para aquecimento, lá na válvula de 4 vias, mas ele percebe, através de sensores de temperatura, que isso não aconteceu, né? Por quê? Porque provavelmente a válvula de 4 vias está com defeito. Então, ele deu o comando lá, ou supostamente a placa deu o comando, ou seja, a própria saída da placa pode estar com problema, a bobina da solenoide pode estar com problema, e, de fato, o que aconteceu é que a saída lá não reverteu o ciclo. Como é que ele sabe disso? Pelas temperaturas de trabalho, né? Sensores lá do condensador tem que baixar a temperatura, né? E isso não aconteceu. Depois o PE, proteção contra a alta temperatura do evaporador. Aqui ele está considerando quando os evaporadores estão funcionando em aquecimento, né? Porque a temperatura, para gerar essa condição aí, ela tem que ser superior a 63 graus por 50 segundos. Certo? Claro que na unidade interna, o normal é ter temperaturas baixas quando está em refrigeração. Por isso que só na condição de aquecimento é que pode chegar nisso, certo? Condição de reset, a temperatura lá ser inferior a 50 graus. Como é que ele detecta essa temperatura? Lá na unidade interna, todas elas têm 3 sensores de temperatura. Um no retorno do ar e 2, um no meio do evaporador e outro na saída. Então, através do sensor T2, ele está medindo essa temperatura acima de 63 graus. Depois ainda temos as proteções L0, né? L0 e L9, que são... Então, L0, proteção do módulo IPM, L1, proteção de baixa tensão no barramento DC, L2, alta tensão no barramento DC, e assim por diante. Vamos vendo aqui. Então, proteção L0 a L4, o L0, proteção do módulo IPM, e L4, defeito no MC. O que? Defeito na placa, né? O que a gente vai fazer? Então, verifica aqui os fios UVW entre o módulo e o compressor, está conectado. Se o tubo de refrigeração lá está montado corretamente, substitui a placa principal, para verificar se a falha ocorre novamente e fazer as verificações ali. Então, o que acontece é que o módulo inverter ou o compressor não está trabalhando adequadamente. Tá? Depois a gente tem o L5. O que é o L5? Proteção de velocidade zero, ou seja, tem um ruído anormal no compressor da partida e ele percebe que o compressor não funciona, não sai do zero, né? Ele fica
parado. Então, pode ser o compressor, pode ser o modo inverter. Depois, o L7, erro na sequência de fase. Erro na sequência de fase não necessariamente sequência de fase, são os 3 cabos que alimentam, né? O compressor, ele é alimentado, tem uma alimentação à máquina, alimentação monofásica, mas são os cabos de ligação lá para o compressor que estão invertidos, né? Então, verificar lá se a gente tem esse problema. Depois, o L8 e L9. O L8 e L9 são proteção para mudança de velocidade do compressor acima de 15 Hz. O L9, proteção para a diferença de temperatura entre a velocidade ajustada e a velocidade de funcionamento do compressor maior que 15 Hz. Ou seja, a frequência do compressor ali, quando mostrada no display, ela tem que ir variando ali a cada segundo poucos hertz, né? Se ele percebe que ele tem mais do que 15 hertz no segundo, ou a diferença entre a velocidade ajustada e a velocidade real do compressor, ela é maior do que 15 hertz, então ele vai nos dar então o alarme L8 e L9. Recomendação: verificar a fiação do compressor. A resistência entre as 3 fases do compressor tem que ser superior a 5 ohms e a resistência de isolamento do compressor é inferior a 100 ohms. Se ocorrer isso, né, se for superior a 5 e a resistência de isolamento do compressor inferior a 100 ohms, substituir o compressor. Contrário, verificar se teve 12 horas de pré-aquecimento no cárter e substituir a placa do compressor, né? Placa principal, na verdade. E para ver as possibilidades de problema, verificar ali o P1, que é a pressostato de alto, o P3 é alta corrente, né? São os mesmos. Depois o L1, proteção de baixa tensão do barramento DC. Então, verificar se a tensão de alimentação da máquina é de 166 a 265. E verificar a fiação de controle, se está tudo certo. E depois testar ali no conector 4, verificar tensões. Aqui ele está indicando, inclusive, o conector onde fazer isso. Proteção alta tensão do barramento DC, também verificar a tensão aqui tem que estar dentro dessa faixa, né? Resetar a tensão e botar a tensão de novo, ela tem que voltar nessa faixa, senão consertar isso. A parte da condensadora, então, é isso. Vamos ver rapidamente a parte das unidades internas. Então, aqui a gente já tinha visto a tabela de capacidade dela. E nesse material aqui, vocês vão ter, então, um detalhamento para cada unidade, né? Cassete uma via, por exemplo. Eu vou comprar a máquina, eu tenho que comprar o kit grelha também. Tem que comprar com a kit de máquina 9 e 12, é 40 ATAS, e 18 e 24 é 40 ATAL, certo? Então, aqui vocês vão encontrar esquema da tubulação, como é que ela é. Sensor de temperatura T1 é o do retorno do ar. O T2 é no meio do evaporador e o T2B é na saída. E ainda nós temos ali a XV interna. Então, estão aqui os sensores. Então, para cada máquina, nós vamos ter a nomenclatura, vamos ter o esquema de sensores internos, vamos ter a placa, né? Placa principal. Aqui a gente vê, então, a conexão aqui, o sensor de nível de condensado. Aqui, nesse conector, o sensor de temperatura. Nesse conector, a entrada de comunicação ali, ó, PQE, que vem da condensadora, e o X1, X2, que é do controle com fio. Depois, os motores do VANI, conector 14 e 22. Válvula de expansão no 8. Depois, motor do ventilador no CN24. A bomba de condensado no 13 e a alimentação no CN1, certo? Então, ainda tem o display, né? O display do controle remoto. Então, as placas que nós vamos ver na frente, elas podem ter um formato diferente, mas o que a gente vai ligar nela é basicamente isso, certo? Aqui nós vamos passar por cada máquina. Temos aqui o código de erro, depois nós vamos ver no final cada um deles. Cassete 4 vias, a gente tem, então, tem que comprar o kit grelha também, junto com a máquina. Internamente, os mesmos sensores, mesma válvula de expansão.
Aqui a placa, e aí vocês vão ter... É aquilo que eu falei, né? Está tudo aqui. Todas as ligações estão aqui, basta vocês... Sensores, ó, T2B, T2, T1, aqui o liga e desliga remoto, válvula de expansão, motor do ventilador, bomba de dreno e alimentação. Está tudo aí. Depois, para a válvula de 4 vias, compacto, os mesmos sensores. Placa principal, você tem aqui os componentes são ligados. Os alarmes, já vão ver. Máquina dotada de média pressão, aí vocês têm sensores lá dentro, são os mesmos, válvula de expansão também. Aqui o detalhamento da placa principal e as interligações. Essa máquina dotada, ela é a única que é enviado o receptor do controle remoto em separado. Eu tenho que instalar na máquina em campo. Tá? Nas outras máquinas já bem montada no próprio gabinete. Né? Nessa aqui, como ela é uma máquina que é embutida, né? A gente tem que tirar, interligar com a máquina e botar num ponto onde a gente vai ter uma comunicação adequada com o controle sem fio. Depois, a gente tem ainda o raio-wall, com sensores, os códigos de erros. E aqui, então, vamos dar um pouco mais de atenção para os códigos de erros. Lembrando, né, código de erro, os da condensadora são da condensadora e os da evaporadora só aparecem na evaporadora, embora alguns códigos sejam iguais, tá? Então, quando aparecer o erro E0, é conflito de modo. O que acontece? Por que conflito de modo? Meu sistema está trabalhando em refrigeração já, e eu chego lá numa máquina que está parada e eu tento ligar em aquecimento. Então, aquela máquina ela vai dar o E0. Não vai parar o sistema inteiro, mas aquela máquina não vai funcionar. Como é que eu corrijo isso? Só basta dar o comando para o modo de operação correto, que ele já mostra o set point e já passa a trabalhar em refrigeração também. Certo? O aquecimento. Depois o E1, erro na comunicação com as unidades centrais. Então, aquela unidade interna não tá comunicando com a unidade externa. Depois, E2, E3, E4 são erros nos sensores de temperatura T1, T2, T2B. Aí vou passar para verificação lá na placa, ver a conexão. O E6, erro no ventilador, quando o ventilador da unidade interna está travado, não funciona. Né? E7, erro no EPROM da unidade interna. E9, erro de comunicação entre a unidade terminal e o controle com fio. Ou seja, erro de comunicação entre a unidade interna e o controle com fio, quando tem controle com fio. Né? Então, para aquela máquina que tem controle com fio, ele perdeu comunicação. Depois, EB, erro na bobina da XV interna. Ou seja, ele faz o diagnóstico da bobina da XV, lá na unidade interna, se tiver com problema, ele dá alarme. ED, ED não é um alarme na unidade interna, quer dizer, é um alarme que está lá, mas a solução está lá na unidade, lá fora, lá na condensadora. Então, ED significa que eu tenho um alarme na unidade externa, resolvendo lá, eu resolvo também o alarme na unidade interna. Depois, o EE é o sensor de nível de condensado, que nós temos lá na unidade K7, ou aqui também, a unidade dotada, ela sai com sensor de nível de condensado e bomba de condensado também. Depois, o A0 é parada de emergência. O A1 é fuga ou dano de refrigerante na linha de refrigerante, né? Erro de vazamento de refrigerante. Ele consegue ver isso pelos sensores, né? As temperaturas vão baixando. F7, endereço da unidade terminal repetido. Quer dizer, a gente tem, de alguma forma, alguém alterou o endereço da unidade interna, alterou de maneira manual, e nós temos ali uma repetição de endereço, né? Então, ele vai mostrar o F7 lá. 2 ou mais unidades têm o mesmo endereço. E aí o sistema para, né? Depois o F8, se a gente tivesse uma caixa MS, mas não é o caso, né? FA, capacidade não foi determinada. Quando vocês vão trocar uma placa principal ou a placa
principal ou a placa da evaporadora, todas elas têm uma chave aqui, ó. Essa chave ENC1. Para que serve? Para setar a capacidade da máquina. Então, aqui eu tenho que setar, se eu for trocar ela, eu tenho que setar a capacidade de acordo com a placa que eu tinha antes, tá? Porque senão ele vai dar esse código FA, certo? E a máquina não vai funcionar. FE é o primeiro alarme que acontece sempre que eu ligo a máquina e ela não está endereçada. Então, no caso do Atom, ele dá o FE, mas no momento que a gente energiza todas as evaporadoras e a condensadora, ela faz o endereçamento automático. Então, já substitui o FE por 2 tracinhos, que significa que ela está pronta para trabalhar, certo? Depois nós temos o H4, erro de comunicação entre a unidade terminal e a placa, o painel do adaptador. Isso aqui é erro de comunicação da unidade com a parte do receptor do controle. Depois o H5, erro de EPROM na placa. Depois o HA e o 4, por enquanto não, operações aí futuras, certo? Então, esses são os alarmes que a gente vai ter nas unidades internas. Então, são diferentes dos da unidade externa. Então, é isso, senhores. Essa noite aí, então, a apresentação é essa, né? Recording stopped. Agradeço aí a atenção de vocês e passo a palavra para o Serginho aí, para o João aí, para a gente fazer a sequência aí do treinamento. Leão, obrigado por mais esse conteúdo. Acho que o pessoal ficou bem servido aí com tudo que a gente preparou aí hoje para mostrar, né? E vamos passar então para as perguntas. Vamos responder primeiro as perguntas que tem no chat, depois a gente passa aí para o pessoal fazer perguntas direto. João? Opa, estão me escutando? Sim. Beleza. Bom, podemos ir para as perguntas então? Sim. Vamos lá. A primeira pergunta aqui do Renato. Boa noite. Esse tipo de conexão pode atingir até quantos metros de distância até chegar à evaporadora? Aí vai depender. Nós temos ali, para cada modelo, tem uma tabela lá, né? Com a indicação das distâncias, né? Então, eu teria que pegar a apresentação aqui e ver. Tem que ver exatamente qual é o modelo. Mas, relembrando, né? O software, ele faz esse trabalho para a gente, né? Então, deixa eu pegar aqui. Qual é o trabalho que o software faz? Ele vai, se tiver alguma coisa fora de contexto, ele vai indicar, ó, isso aqui ultrapassou a distância máxima, né? Mas as distâncias, elas estão aqui na apresentação. Deixa eu só achar aqui que eu já projeto. Aqui. Então, deixa eu só compartilhar de novo. E elas estão disponíveis sempre no manual de instalação também, né, Zílio? Então, é importante que a gente saiba, né? Essa tabela aí mostra os valores máximos, né? Só que, qual é a vantagem da gente usar o software, né? Que às vezes com a combinação, né, à medida que a gente coloca lá no software a combinação, às vezes a gente não... o software ele vai dizer, em certas condições, que a gente não vai conseguir usar ao máximo, tá? Devido à combinação, às vezes a desnível, né? Então, daí é importante usar o software, né? Porque se a gente for pegar e usar todo o máximo de cada coisa, não vai dar, tá? Não vai dar. Se a gente for simular isso, não vai dar, tá? Então, por isso que é importante a gente utilizar o software, né, já é mais seguro. Ok. Próxima.
Bom, na próxima aqui, do Júnior Pereira. Professor, esse sensor da descarga tem mesma função do pressostato de alta? Não. O status de alta é quando a pressão de descarga chegar lá no valor de perto de 630 libras por legado quadrado, ele vai abrir um contato, né? Esse contato, ele é aberto numa entrada digital lá da placa, né? E quando a placa sente que ele abre, ele vai cortar a operação. Já o sensor de temperatura da descarga, qual é a função dele? Ele vai monitorar a temperatura de trabalho do compressor e não vai deixar trabalhar acima de 115 graus, né? Então, ali o sensor de temperatura da descarga é um sensor de temperatura. À medida que a resistência dele vai mudando, né? Quando chegar no valor correspondente a 115 graus, ele corta a operação do compressor. Então, até pode acontecer da pressão de descarga, aumentando a pressão de descarga, vai aumentar também a temperatura na descarga, né? Mas são coisas diferentes, alarmes diferentes, né? Aí eu posso ter, por exemplo, uma carga de óleo deficiente, né, na nossa unidade, eu posso ter carga de refrigerante também deficiente, isso tende a aumentar a temperatura de descarga, mas também as condições de alta pressão também vão fazer o mesmo. Falei bastante, espero ter respondido. Bom, a próxima aqui do André. Estou com uma Mini da Midea que está com a T2B em 10 graus e o T2 em 15 graus. Ele queria saber se isso é normal. Não, esses sensores que foram citados aí são sensores de temperatura entre lá no meio do evaporador com a saída do evaporador. Então, o que a válvula de expansão está fazendo lá? Ela tá determinando o fluxo de refrigerante passando, né, no evaporador, baseado nessa diferença de temperatura. Então, o que não pode acontecer é eles terem temperaturas iguais, né? Se eu tiver temperatura igual, significa que eu posso ter rumo ao compressor alguma quantidade de líquido, e isso a gente sabe que não vai. Chegando lá, o nosso acumulador de sucção lá vai ter que reter esse líquido, né? Mas então, respondendo especificamente, ele tem que ter uma diferença, né? Que é o superaquecimento ali que eu tenho no trocador. Ok. A próxima aqui do Joseph Kadlec. Boa noite. Qual a forma correta de instalar o refinete na vertical? E a gente estiver falando de unidade interna, quando ele está na vertical, até não tem problema, para cima ou para baixo não tem problema. Quando ele está na horizontal, é que eu tenho que ter cuidado, né? Para que ele saia ali, que ele tenha condição, principalmente o 1:2 ali, né? Ele está uma entrada com duas saídas. Essa saída aqui, ó, se eu soldar ele assim, essa unidade que está embaixo, ela tende a ter mais refrigerante do que o da parte de cima, e pode gerar ruído, né? Então, na vertical não tem problema, pode ser para cima, para baixo. O fluxo para cima na vertical, o fluxo para baixo na vertical, em geral, não ocasiona problema. Agora, na horizontal, eu tenho que tomar esse cuidado aí, principalmente no 1:2, né? Para que ele esteja. O normal é isso aqui, ó. Ele não pode estar assim. Ele tem que estar a 10 graus de defasagem no máximo de um tubo para o outro. Tá? Ok. O próximo aqui do Matheus Guinea. Onde consigo um manual de operação deste MIVRF? No site carredobrasil.com.br. Lá na parte de produtos, seleciona lá VRF, e ali vocês vão ter o VRF Atom ali. Ali você tem, clicando nele, você tem toda a literatura disponível desse produto. Também disponível no Midea Play. E também o próprio treinamento, né? O treinamento aí tem bastante informação, né? E os vídeos que tem lá, né?
Aí, pessoal, já fica a dica para não esquecerem de baixar o aplicativo da Midea Play. A próxima aqui do Júnior Pereira. Professor, quando os equipamentos da Midea Carrier entram em qualquer tipo de alarme, é recomendável, antes de qualquer intervenção, desligar a fonte de energia por 20 minutos para resetar as placas? Não, a gente viu ali que a maioria dos alarmes ali é reset automático, né? Então, dependendo do que a gente vai mexer, se eu vou mexer na parte de potência lá, ou vou mexer que eu vou ter que mexer em alguma coisa nas conexões de placa, etc. Aí a gente é bom tirar a alimentação, né? Para a gente até para minimizar o risco de acontecer alguma coisa com a gente, né? Mas não é o problema de tirar a alimentação, não é pelo resetar as placas, e sim mais para a segurança de vocês, né? Porque tem algumas coisas ali que se deu alarme, mas se daqui a pouco o que gerou o alarme voltar ao normal, ele volta a resetar automaticamente. Então não precisaria nesse caso. Agora, o que é de reset manual, sim, eu vou ter que tirar a alimentação. E se eu for mexer em alguma conexão de placa, melhor sempre ou alguma configuração de placa, tirar a alimentação. Ok. Ah, a próxima aqui do Marcelo, com a IoT. Boa noite, Zílio. Boa A noite. tensão entre P e Q de 2,5 a 2,7 volts serve para todas as linhas desde a V4? Sim, mas é PIE e QIE, tá? Os dois cabos de sinal, o sinal é no P e no Q. E o aterramento é no E. Então, se eu medir entre o P e o E, e o Q e o E, eu vou ter entre 2,5 e 2,7 volts. Mas é para toda a linha, sim. Show. A próxima aqui do Chamber Diego. A pergunta dele é a seguinte: o cabo Shield, ele isola o magnetismo e a interferência causada pelo cabo elétrico? Ele minimiza, mas se eu botar um cabo shieldado no mesmo conduíte com um cabo de alimentação, eu vou ter interferência, né? Ele minimiza, mas não resolve o problema. O que resolve o problema mesmo? O que minimiza de verdade? Eu botar pelo menos o cabo de alimentação ali da máquina a 50 centímetros do cabo de sinal. Isso sim, tá? Porque não tem, mesmo que esteja shieldado, ele pode minimizar um pouco, mas não vai. Se o cabo estiver muito próximo, ele não vai resolver o problema. Ele vai ter interferência com certeza. Ok. Ah, próximo aqui também do Chamber Diego. Essas máquinas, elas fazem o subdesfriamento e o superaquecimento automático? Ele faz o controle da pressão e da pressão do temperatura de evaporação e também superaquecimento na evaporadora, né? Isso ele faz através da válvula de expansão, mas no caso da condensadora, a válvula de expansão que tem lá, ela não faz esse trabalho, né? Ele trabalha baseado no superaquecimento não, temperatura da descarga, né? A temperatura de descarga está muito alta, ele vai abrir mais, vai gerar mais fluxo para as unidades internas, para na volta lá eu ter mais fluxo no compressor. Mas o subresfriamento ele não vai ser controlado ali, não. Superaquecimento, sim, nas evaporadoras. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Essa tinha sido a última do chat. Caso não tenha, a gente parte para os microfones, caso alguém queira. Só vocês clicarem ali no botão de reações e vai aparecer a opção para vocês levantarem a mão. E aí vocês levantam e a gente libera o microfone de vocês. Olha aí. Vamos lá. Sérgio Roberto. Sérgio, pode ativar seu microfone. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Eu gostaria de tirar uma dúvida, aproveitando de hoje aqui, a respeito, assim, acho que engloba todas as máquinas da Carrier, ou que seja de outros fabricantes, né? Eu fiz há um tempo atrás uma instalação em cima de uma fábrica e ela tinha o piso todo metálico. Ela era aterrado, tinha tudo aterramento, certo? E a gente fez instalação da VR Plus da Carrier
e ficou a briga daquela assim, a gente aterra na estrutura ou não aterra? E aí, o que que eu faço? A gente seguiu como o fornecedor sugeriu para a gente não aterrar, mas o pessoal da empresa queria que a gente aterrasse as máquinas na estrutura de ferro. E aí, qual que eu faço? O que que eu tenho que seguir? Tá, mas no final das contas foi aterrado de alguma forma ou ficou sem aterramento? Não, foi feito o aterramento, só que paralelo, né? Aterramento fora, não conforme os eletricistas da empresa queriam que fizesse. Tá. Existe uma discussão muito grande, tá, entre... É que se tu pegar o eletricista, de repente o cara não está acostumado a lidar com parte eletrônica e coisa, o que que acontece? O que que a norma diz em relação ao aterramento? Que numa instalação a gente pega o aterramento da parte do ar-condicionado, pega da carcaça e bota no mesmo aterramento lá onde está, inclusive, o para-raio, certo? Que deve ser teu caso lá. Isso. Isso é o de norma, mas eu já tive alguns problemas, tá? Por experiência, até quando trabalhava na Carrier, tá? Eu tive experiência em algumas obras onde para resolver o problema de placas e compressores que a gente tinha lá, nós tivemos que separar o aterramento, tá? Então, foi feito um aterramento específico para a máquina, ele pegou o cabo, aterrou as máquinas, levou o cabo até lá embaixo, naquelas barras lá, e nunca mais deu problema. Então, Praticamente foi isso que a gente fez. A não, dúvida era, eu diria sempre para aterrar separado, se puder. porque a dúvida que eles queriam era o quê? Que a gente aterrasse junto com Sim. o para-raio deles. Mas aí Sim. ficou a pergunta, se der um raio na estrutura, vai puxar para a máquina, vai queimar a placa. Pela norma de elétrica, ali diz que é como deveria ser feito. Então, por isso que muitos engenheiros eletricistas, os caras insistem nisso, né? Tem que ser. Uma vez eu tive uma situação que eu fiquei em volta de 7. Os caras dizendo, não, norma, é norma, é norma. Eu digo, eu sei que é norma, mas eu estou dizendo que, por experiência, né, a situação que vocês têm aqui, que eu já tive em outro lugar, eu só resolvi quando eu separei o aterramento. E depois que eles fizeram e separaram o aterramento, eu nunca mais ouvi falar das máquinas, né? Então, A briga foi essa, que aconteceu a mesma coisa com a gente. Veio o supervisor de tudo que é lado e os caras queriam que fizesse isso. E aí, em conversa com o próprio fabricante, o cara falou, ó, se a casa acontecer um raio e queimar a placa, vocês perdem a garantia. E aí eles desistiram daí. e outra coisa que pode falar para eles também é assim, ó, tá, ok, tu quer que eu bote lá no teu aterramento, mas qual é a resistência da tua malha de aterramento? Aí qual é a recomendação? Ela tem que ter no mínimo 5 ohms, tá? Ele tem que ter 5 ohms para baixo. E se não tiver mais de 5 ohms, isso aí pode danificar teu equipamento e é uma justificativa para a gente tentar fazer alguma coisa separada. Muito obrigado, viu, Zé? Nada, valeu. Valeu. O próximo aqui, Heraldo. Heraldo, pode ativar o seu microfone. Oi, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, Geraldo. A dúvida é sobre o software. Ele é compatível com qualquer sistema operacional de computador? Sim, a princípio, sim. Eu saiba sim. Eu saiba sim. Ah, porque eu uso Mac, aí é sem problema, né? Sem problemas, a princípio, sem problema. problemas. Maravilha. É só isso. Valeu. Valeu. O próximo aqui, Cristiano. Cristiano. Pode ativar seu microfone, Cristiano. Próximo. Boa noite, tá dando para ouvir aí? Sim. Então, boa noite a todos. A minha dúvida é no sistema, vou imaginar que eu tenho uma linha ali de 30 metros. Quanto que eu vou adicionar de óleo na linha? Ou não tem que adicionar óleo nessa linha? O Cristiano falhou tua Deixa eu chegar mais comunicação. perto aqui. Se puder repetir a pergunta aí, porque a pergunta apareceu da metade para o fim só. Ah, tá. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho que adicionar óleo na linha. Por exemplo, eu vou adicionar fluido. Vamos imaginar ali que eu tenho uma linha de 30 metros.
ali no software ele vai me falar se eu preciso adicionar óleo ou só fluido refrigerante. Não, ali ele te dá o fluido refrigerante, mas o óleo, como ele fica 99,9% fica ali entre compressor, separador de óleo, etc., a quantidade de óleo que precisa, ela vem normalmente dentro do próprio acumulador de sucção, tem uma carga a mais de óleo de fábrica, então não precisa. Para esse caso aí, não precisa adicionar óleo. Não o VRF esses da Midea, da carne, né? Ah, ok, entendi, então. Obrigado. Nada, valeu. Cristiano, só vamos reforçar que só é possível porque tem um sistema para isso, tá? Essa informação não se aplica a qualquer tipo de máquina, né, tá? Então, o que vai definir isso se tem um sistema de gerenciamento de óleo, que o óleo não deixa o óleo ir para a grande quantidade de sistema, ir para o sistema, né, em grande quantidade, tá? Sim, entendi. Que o Serginho está falando, se pegar um splitão, por exemplo, já vai, dependendo da distância, vai ter que adicionar. Vai ter que adicionar. Então, não é para qualquer tipo de sistema, é para esse. Se ele estiver falando em VRF, não precisa, mas se estiver falando de outras marcas, tem que avaliar. Ou, mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém que queira abrir o microfone para tirar sua dúvida, fazer uma pergunta? Só clicar em reações, vai ter a opção levantar a mão. Vinícius, pode ativar seu microfone. Microfone, agora sim. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Minha pergunta é com relação a fornecimento de peças. Eu estou com um grande problema nessa questão, principalmente com compressores. Dessa linha de produtos, tá? Tu tem que entrar em contato com a área de service da Midea, tá? Da Midea Car. A Midea Car, a área de service que comercializa peças para essa linha de produtos. Em questão eu não sei se esse curso é só voltado para a Midea, mas em questão da Toshiba e dos Eco-Spritão da Carrier, também é essa mesma? Também. Porque Essa linha de produto, que é Spritão, Schiller, VRF, né, que a gente considera da linha comercial, as peças são comercializadas pela área de serviço, né, que a gente chama da service. Mas esse é o grande problema que eu estou tendo. Eu estou com o VRF parado da Toshiba, com 6 máquinas, 6 HP, e eu não acho o compressor tá em curto, e eu não acho esse compressor em lugar nenhum. Né? Ele é um compressor que parece que vem da China, e esse é o grande problema. E essa semana eu peguei um outro problema parecido no Spritão, Eco-Spritão da Car, com compressor fixo, onde trabalha com um inverter e um fixo. O fixo está ocupado, e eu também não acho esse compressor. Tá, Tentei tu com a Total Online, Tu entrou em contato com a service? mas se puder me passar o contato dessa service, Não, então... aqui eu não vou te passar o contato, tá? Mas então, assim, ó, tu pode ligar para o nosso 0800, que o pessoal lá vai te passar o contato, e que é diferente aí em relação em cada região do país é atendido por uma pessoa, tá? Então, eu não tenho toda essa lista de pessoas aqui, tá? Mas se tu entrar em contato com o nosso call center lá, eles vão te direcionar, vão te indicar lá alguém mas pode pedir para te direcionar para service, o contato de venda da service, tá? Service. Jogando no Google, service. Uma outra sugestão,
É a seguinte, se tu pegar lá vai no Google lá, carredobrasil.com.br, tá? Certo. Ali tem, aí vai entrar no site da Car, lá tem serviços, aí tu pega lá tem o telefone das filiais. Aí tu pode achar qual é, você mora onde? É Goiânia, Goiás? Aí é a filial Rio que vai te atender. Tem que pegar a filial do Rio de Janeiro. Ah, sim. Não, ok, então vou fazer isso. Só essa dúvida. Obrigado. Legal. Nada. Obrigado. Obrigado a Bom, pessoal, vocês. chegamos aí. Tem mais alguém? Tem o Vanderlei. Vanderlei, pode ativar seu microfone. Vamos responder só uma dessas duas, tá, João? Sim, sim. Fale, Vanderlei. Oi, o Marcelo colocou o telefone aí, ó. Olha aí. Telefone no Valeu, Marcelo. chat, valeu. Vanderlei? Um abraço, Marcelo. Pode falar. Fechou de novo. Bom, vamos pro próximo. Então, Chamber Diego. Diego, né, para ficar mais fácil. Pode ativar seu microfone. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou te Boa ouvindo, noite, sim. mas a primeira dúvida é como é que é o teu nome mesmo? Diego. Dessa vez é a nossa pergunta, né? Qual é o teu nome? Aí, Não, Diego. Diego Porque Chamberlain. ficou registrado aqui como Chamber Diego, né? Eu cadastrei hoje correndo, estava na correria do dia a dia, eu cadastrei como assim. Eu pensei que ia ficar diferente. É que caso a gente tenha algum problema, qualquer coisa, né? Às vezes fica mais difícil conseguir te localizar eu quero em relação a Diego, né? Normalmente no filtro lá o pessoal não pode ter dificuldade de te achar. Então sugiro que sempre tu acerte, coloca teu nome certinho ali na plataforma Zoom, tá? Tá bom, então, vou mudar lá depois. Mas diga a tua dúvida agora, já respondeu a minha, né? Sim. Minha dúvida é a válvula de expansão eletrônica. Ela é por pulsos, né? Ela pode dar até 2.000 pulsos por minuto. Se eu não me engano, a última vez que eu li sobre isso. Eu queria saber se dá para medir esses pulsos, para me ver se ela está atuando 100%, se ela está meia boca, boa. Vou te dar uma dica, tá? Se tu entra no Midea Play, lá tem um treinamento do Atom, onde a gente mostra num vídeo como é que testa essa válvula. Aí tu vai enxergar esse teste, né? Como é que a gente mede isso aí. Então, já é uma dica. Mas Tá bom, tá. agora o Zílio complementa aí. Tá bom, então obrigado. Sim, Diego. Tem duas maneiras de ver a válvula, né? A primeira, ela tem... são 5 terminais ali, né? Então, um deles é comum, o outro é uma bobina, outra bobina, outra bobina, outra bobina. Certo? Certo. Então, o que eu posso medir? Eu posso medir a resistência primeiro dela, pego o conector que vai lá na placa, tiro o conector e meço, identifico lá qual é o comum, ele vai me dar alguma coisa em torno de 46 a 50 ohms do comum para cada bobina. Isso é uma coisa. Agora, se eu quiser medir o sinal, como é que eu vou fazer? Eu vou medir o quê? 12 volts. Só que é um pulso. É um pulso que acontece como? Justamente do comum para uma bobina, do comum para outra, para outra, para outra. E depois de novo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. E assim ele vai o quanto ele tiver que abrir a válvula. E essa energização ela vai acontecer primeiro num sentido para abrir e no outro sentido para fechar. Então, o pulso é um pulso. Tu pode medir, daqui a pouco não vai dar 12, vai dar 5, daqui a pouco dá 0, entendeu? E aí tu tem que medir no outro, que também a outra bobina recebeu o pulso também, e também do mesmo jeito. Quando chega, é tão rápido que quando chega na hora de medir, o cara não... Né?
Ela vai Mas ficar dá, ali, mas tipo, dá. Mas aham, dá para fazer uma medição, mas tem que saber, primeiro, qual é o momento de fazer a medição. Eu faria o seguinte, ó, é difícil a gente saber o momento que a válvula vai abrir ou que ela vai fechar. A não ser que eu tenha uma monitoração lá de... Eu tenho software de diagnóstico lá que me mostra, ó, agora abriu, ou agora fechou. Mas tem um momento ali que é bem oportuno para a gente medir, que é aquele momento ali quando a máquina está desligada. Aí, quando eu vou mandar ligar através de alguma evaporadora, ali eu tenho certeza que ele vai abrir cerca de 70% de abertura antes do compressor funcionar. Então, é aquele momento ali que eu tentaria fazer a medição. Mas dá para medir dessa forma, é 12 volts DC que vai muito rápido ali, do comum para uma bobina, para outra, para outra, para outra, para outra, e assim ele vai indo, para abrir num sentido, para fechar no outro. Se conseguir entendi. medir, vai conseguir ver se está chegando a tensão em todos os terminais. Isso a gente consegue ver. Ah, tá ok, então. Muito obrigado, hein? Nada, valeu. Ok, pessoal. Então, com o Diego aqui, então a gente encerrou essa parte das perguntas, né? Agradecemos aí quem ficou conectado conosco até agora. Convidamos sempre aí para os próximos eventos, então a gente ainda tem vários outros treinamentos abordando a nossa linha de VRF, então estão todos convidados. Reforço o aviso de que na semana que vem vocês vão entrar pelo aplicativo, tá? Porque vocês não vão receber o link no e-mail, né? Vão receber um e-mail, mas não vão receber o link, tá? Só lembrando que tem o treinamento, mas aí na hora de entrar vocês entram via aplicativo, certo? Então, uma boa noite a todos. Obrigado, Zílio. Obrigado, Zilhão. Até Eu que uma agradeço. próxima. Grande abraço. É, Tchau, valeu. tchau, Serginho. Tchau, Sim, tchauzinho. Boa Adriano, noite a pelo Midea todos. Valeu, Play. João. Abraço aí. Valeu. Mas no convite, quando tu receber o convite, vai ter ali um passo a passo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas é pelo Midea Play. Abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.